Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Superação Piedade. E o tema de hoje é sobre o hábito de julgar os outros. Você já foi julgado? Você já julgou, já fez um julgamento precipitado? Aliás, julgamento nem precipitado e nem na hora certa nós devemos fazer, tá certo? Bom, mas antes de nós começar a falar sobre esse assunto tenso, vamos inscrever nesse canal para você ficar por dentro de tudo que eu colocar aqui. Vamos seguir também no Instagram. Lá no Instagram, gente, eu posto, sabe, alguma coisa sobre a minha família, alguma coisa que eu gosto. Se você quiser conhecer mais um pouquinho de mim, vai lá no Instagram. Se você clicar aqui em comunidade também, vai abrir uma página e vai ter ali vídeos, vai ter recadinhos. Você também pode deixar um recadinho para mim, tá? Pra gente interagir um pouco mais, pra gente não ficar só aqui nos vídeos, nos comentários dos vídeos. Você pode todo dia lá deixar um recadinho para mim, falar alguma coisa que você gostou, dar uma sugestão, tá certo? Combinado? Não esqueça o joinha, porque o joinha é muito importante. Vai dando aí o joinha, se inscrevendo, compartilhando com quem você quiser. Meu querido, minha querida, esse canal é nosso. Então, o que eu faço aqui, eu faço pensando em você, tá joia? Combinado? Então, vamos falar sobre julgamento, né? O hábito. O que é hábito? Costume, sabe? O hábito é um costume incessante. Às vezes você nem quer fazer aquilo, mas já está impregnado, sabe? Já acostumou tanto a fazer que agora virou como se fosse algo diário, né? Então, são coisas que nós devemos abandonar, são costumes que nós devemos deixar para lá. E nada melhor do que nós ouvirmos o que Deus pensa sobre isso, né? O que Jesus fala sobre o ato de julgar os outros e a consequência desse julgamento. Nós vamos ver à luz da palavra de Deus. E vamos, gente, vamos refletir sobre isso, porque isso é muito importante, tá bom? Olha só o que Jesus está falando aqui. Capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de ser também medido. Olha que coisa séria. Esse negócio de ficar julgando os outros, principalmente em rede social, né? Você vê uma pessoa ali falando alguma coisa e você já julga aquela pessoa com uma palavra que ela falou. Às vezes, gente, a gente tem dificuldade com as palavras. Às vezes você às vezes nem sabe o que significa uma palavra, né? Mas você tem o costume de falar aquilo, nem sabe o que significa aquilo. E aí solta aquela palavra ali, já vê que é um monte de gente julgando, falando, né, condenando, e isso é muito sério, tá? Outro dia eu estava vendo um vídeo e o rapaz do vídeo, lá o dono do canal, ele fez um vídeo baseado dentro de uma palavra que alguém falou durante a gravação de um vídeo. Nem era a pessoa que estava gravando, era uma outra pessoa que estava filmando ela, e ela passou olhando assim e falou alguma coisa, sabe? E ele fez um vídeo exclusivamente para julgar, para falar sobre aquela palavra, que eu acho que ela nem pensou para falar, e ela nem fez na maldade, ela nem falou aquilo, né, pra, tipo, como é que fala? Sabe, maldizendo, né? Eu esqueci a palavra agora que eu queria falar. Mas isso é muito sério. Uma pessoa tirar ali um tempo dela para não só para ela fazer um julgamento, mas colocar mais pessoas para julgar aquela pessoa. Isso é sério. E Jesus, ele fala aqui na palavra dele que ele vai nos julgar porque vai acontecer um julgamento, né? Às vezes a gente vive nessa terra aqui como se tudo que a gente viver vai ficar aqui e quando a gente morrer a gente não vai levar nada daqui. O que a gente não vai levar dessa terra são coisas materiais, mas as nossas atitudes, as nossas palavras, elas têm um peso diante de Deus e elas vão nos acompanhar para a eternidade. E nós vamos ter que prestar conta de todas as palavras que nós falar aqui, todas, tá? E nós seremos julgados de acordo com essas palavras, de acordo com esse julgamento.
Então Jesus está falando, cuidado com o julgamento, porque vocês serão julgados com o mesmo juiz que vocês estão julgando, tá? E é justo, gente. Quando nós estivermos diante de Deus, eu sei que você está me ouvindo aqui agora, você não está nem preocupado com isso. Parece até que você vai viver aqui uns 1000 anos, né? Que não está nem preocupado com esse negócio espiritual, com Deus, essas coisas. Deixa eu falar para você, quem garante que você vai viver muito tempo ainda? A nossa vida aqui, ela é como um sopro. A própria palavra de Deus fala que a nossa vida ela é como um sopro. Ela é como a erva do campo, que de manhã tá linda, né? Porque tem o frescor da noite, o orvalho da noite. Então, ela tá linda de manhã, mas à tarde ela já está murcha. E eu tenho umas plantas que florescem aqui em casa, no meu quintal. Elas florescem de manhã, quando é 2 horas da tarde, elas estão murchinhas. Elas já acabaram. A nossa vida ela é assim. A gente não sabe até quando nós vamos estar vivendo, até quando nós vamos estar vivos e quando é que vai começar essa nossa eternidade. Porque a nossa eternidade vai começar quando o nosso corpo, sabe? Eu falo assim que nós somos imortais, mas esse corpo nosso aqui, ele é mortal, ele vai acabar, ele tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Nós podemos viver de 70 a 120 anos, né? E a maior parte deles é enfado, é cansaço, é desgosto, tá? Então, deixa eu te perguntar, vale a pena você ficar julgando os outros, falando mal dos outros, sabe? Tendo inveja dos outros? Não vale a pena. E Jesus, ele é muito claro sobre isso, que nós vamos ser julgados do mesmo jeito que nós julgar. Deus é igual eu estava falando, Deus ele é muito justo, tá? Deus ele não tem um padrão de julgamento estabelecido lá no céu, não tem, tá? Ele não é que nem o homem que vai lá, pega a Constituição, ou então, né, tem vários tipos de julgamento aí, nem sempre é de acordo com a lei, mas de acordo com o entendimento dele, agora tá assim, né? A lei agora é o seguinte, está escrito na lei, o que está escrito na Constituição não é exatamente aquilo que está escrito, não é verdade? Depende de quem está fazendo o julgamento, quem está lendo ali, quem vai estabelecer ali aquele julgamento, aquela lei. É tipo, cada um tem uma interpretação, mas só que as coisas de Deus não é bem assim, tá? Deus não tem lá um padrão de julgamento, não tem. O padrão de julgamento de Deus está em nós. Jesus ele fala assim, olha, da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado, tá? Então vamos parar de olhar para as pessoas e começar a julgá-las, sem saber o que aconteceu. Vamos parar de condenar as pessoas, sendo que Deus não nos condicionou a ser juízo de ninguém, tá? E outra coisa também que eu quero falar para vocês que está aqui, a medida que nós medimos os outros é a mesma medida que Deus vai usar para nos medir, tá? Às vezes nós queremos, né? Nós queremos, nós fazemos um juízo dos outros, nós medimos as pessoas, né? De acordo com os nossos padrões, né? Não é verdade? Nós somos padronizados, nós temos ali nosso padrão de moralidade, de caráter, e aí nós queremos estabelecer isso para os outros, né? Mas Jesus falou que a medida que nós usar para medir as pessoas é a mesma que Deus vai usar para nos medir também. Tá? E nós precisamos de pensar nisso. Não dá para a gente viver aqui na Terra como se nós não tivéssemos uma vida eterna, como se não tivesse um dia que nós prestar conta das nossas atitudes e das nossas palavras. Eu falei num vídeo anterior, né, que nós não vamos levar nada dessa terra, e não vamos mesmo. Mas aquilo que nós fizermos aqui, de bom ou de ruim, nós vamos prestar conta. E nós precisamos de pensar nisso, porque nós não sabemos o dia e a hora que vai começar esse prestar conta sobre a nossa vida diante de Deus. Nós temos que caminhar nessa terra pensando que nós não vivemos sozinhos aqui, que existem pessoas à nossa volta e que nós somos sim responsáveis por cada um, né? Vamos começar a olhar para o outro como se nós também fôssemos um pouco responsáveis para o bem-estar,
dessas pessoas. Tá bom, gente? Gente, esse é o assunto. Eu sei que não é um assunto muito agradável, mas nós precisamos de conversar porque faz parte da nossa vida, tá? Vamos melhorar. Que tal a gente parar de ficar olhando para as pessoas e ficar julgando? Quantas pessoas têm tido problemas nas redes sociais por causa de julgamento, por causa de palavras que as pessoas chegam e falam e que nem sabem o que está falando, né? Pessoas aí fazendo tanta coisa ruim por causa de julgamento, por causa de pessoas que entram nas redes sociais e acham que são os donos, né? E os donos da verdade e fala coisas que ofendem. Eu gosto de falar uma coisa e eu quero repetir nesse vídeo e não vou cansar de fazer isso, tá? Quando você pensar em falar alguma coisa ou escrever lá um comentário nas redes sociais para alguém que você não concordou com ela, tá? Porque a gente não precisa de concordar com tudo que os outros falam, mas a gente precisa respeitar a opinião e o pensamento do outro, tá? E antes de você falar, de ofender essa pessoa, deixa eu falar um negócio. Pensa se aquilo que você está falando com ela é aquilo que você, estando numa situação dela, gostaria de ouvir. Isso vai fazer com que a gente freie um pouco esse negócio de falar o que a gente quer, achar que a nossa opinião ela é válida sim, com certeza. Mas desde que a minha opinião não ofenda você, desde que a minha opinião não fere você, desde que a minha opinião ela não venha atingir pessoas que não têm nada a ver com essa situação. Tá certo, pessoal? Vamos refletir sobre isso. Vamos pensar se vale a pena tudo isso que a gente está vivendo. É muito difícil, o tempo não está tão fácil. Os tempos estão difíceis, mas se nós formos pessoas mais ponderadas nas palavras, pensar antes de falar, eu tenho certeza que o mundo pode ser melhor. E o mundo só vai mudar quando nós começar a mudar dentro de nós e ao nosso redor. Tá certo? Combinado? Bom, essa aqui é a minha opinião, você tem a sua também, eu respeito ela, tá? E que nós possamos refletir sobre isso, pensar sobre isso e fazer o melhor que nós pudermos. Um beijo bem grande aí no seu coração, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.